Brasileiros lideram ranking de investidores internacionais na Flórida. Em Nova York, Lula critica países na cúpula do futuro e aumenta a expectativa para discurso de amanhã na ONU. Polícia Federal deflagra operação contra contrabando de pessoas do Brasil aqui para o país. Tempestades se formam ao redor dos Estados Unidos. A mais potente deve atingir a Flórida nesta semana. E filme brasileiro Ainda Estou Aqui é escolhido para representar o nosso país no Oscar. Todo mundo lá fora falando da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo. Essa carta! Você tá mentindo pra gente! Olá, boa noite. Boa noite. A Flórida se tornou um dos principais destinos de investimentos imobiliários nos Estados Unidos. Só nos últimos 2 anos, a maioria dos compradores de imóveis aqui no estado foi de estrangeiros. E adivinha só, os brasileiros lideram o ranking na compra de casas. A Flórida é considerada estratégica e atraente para os investidores. A região tem turismo constante, infraestrutura de qualidade, clima atraente e crescimento econômico, como nos mostra agora a repórter Carla Marinho. A Flórida ganhou o coração e o bolso dos brasileiros. E não é por causa do turismo. A bola da vez são os investimentos imobiliários. No decorrer dos últimos 14, 15 anos, ele vem entendendo que a Flórida é um ótimo lugar para dolarizar o seu patrimônio e fazer os investimentos. Alguns motivos eu consigo pontuar por causa disso. Facilidade de poder vir para cá, principalmente dos grandes centros, com voo direto, 8, 9 horas de voo. A facilidade do idioma, né? A comunidade brasileira está crescendo bastante, nós temos ainda muito espaço para crescer aqui dentro da Flórida, possibilidade de investimento e ganhos a longo prazo. E sem falar que a Flórida é o 4º maior PIB dos Estados Unidos e global o 14º. Então é um fator importante que os investidores querem saber e prestam atenção antes de investir. Além disso, a facilidade para o financiamento se tornou o apelo definitivo para muitos investidores. O processo de financiamento ele é muito simples e rápido. Nós temos opções de financiamentos que, quando é um brasileiro que está comprando, saindo do Brasil, nós usamos toda a documentação do Brasil. Para o brasileiro que reside aqui, nós temos opções que não precisa comprovar renda. Nós temos opções onde basta verificar que tem o valor de entrada e você consegue obter um financiamento. Vantagens tais como você compra o imóvel e muitas das vezes já está alugado antes mesmo de você fazer o fechamento do imóvel. Então isso acaba facilitando a vida. Todo o processo é feito em português, é um dos pontos que ajuda muito a compreensão de todo o processo na hora que você está buscando fazer um investimento. E o investimento é pesado. Segundo a National Association of Realtors, os brasileiros colocaram no mercado imobiliário da Flórida 1,6 bilhão de dólares entre abril de 2021 e março de 2022. Isso representa 3% das vendas totais para estrangeiros em todo o país. E essa procura não para. No último ano, registrou crescimento de mais 30%. A média de valor de financiamento vai depender muito da localização do imóvel. Hoje, os bancos exigem entradas a partir de 25%. Em Orlando, estou vendo uma média hoje de valor financiado entre 300 mil a 400 mil dólares para cima. Para a revenda ou aluguel, o brasileiro tem ampliado a gama de investimentos com a compra de casas de férias, residencial ou ainda na participação na construção de condomínios. Esse casamento perfeito entre oportunidades de bons investimentos e dolarização do patrimônio tem atraído de grandes e experientes investidores a até famílias de classe média. Nós atendemos médicos, nós atendemos advogados, nós atendemos construtores, desde a pessoa dos 50 mil dólares a quem tem seus 15, 20 milhões de dólares, estão investindo na Flórida e vou falar para vocês, é muita gente. O mercado imobiliário é um excelente investimento seguro para você poder construir um patrimônio a longo prazo para você e para sua família.
Segurança reforçada às vésperas da Assembleia Geral da ONU, que começa amanhã em Nova York. Vários líderes mundiais já estão na cidade, incluindo o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem ele participou da Cúpula do Futuro, um evento que discute desafios à humanidade e ao mundo. Hoje, Lula teve uma agenda de encontros bilaterais e amanhã, como manda a tradição, o Brasil deve abrir os discursos do encontro anual na Assembleia Geral da ONU. Na Cúpula do Futuro, na ONU, o presidente brasileiro defendeu o maior engajamento dos líderes mundiais em temas sensíveis como meio ambiente, combate à pobreza, guerras globais e armas nucleares. E, em tom crítico, chamou a atenção dos presentes. Nos falta ambição e ousadia. A crise da governança global requer transformações estruturais. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. Lula lembrou que os recursos atuais para financiar os projetos ambientais são insuficientes. Disse que até 2030, apenas 17% das metas mundiais vão ser atingidas e alertou que o mundo corre um grande risco coletivo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. Ele ainda criticou o papel da ONU e voltou a pedir reforma do Conselho de Segurança. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. Lula acabou estourando o tempo de 5 minutos e teve seu microfone cortado, assim como outros líderes presentes. No final do encontro, apesar da oposição de alguns países, foi assinado um pacto global com 56 medidas para enfrentar desafios futuros. Nesta segunda-feira, o presidente brasileiro vai participar de uma série de reuniões bilaterais. Amanhã, terça-feira, Lula vai abrir a sessão oficial da ONU com um discurso que deve abordar combate à fome, transição energética, reforma da ONU e crise climática. Pela primeira vez, um banco brasileiro se uniu com um banco norte-americano para conseguir uma linha de empréstimo inédita. Os recursos que o Banco do Brasil vai receber do Citibank vão servir para financiar projetos sustentáveis. Serão 50 milhões de dólares com juros abaixo do mercado para investir em projetos ambientais, sociais e de governança. Esse tipo de operação de empréstimo ligada à sustentabilidade já é conhecida no mercado. Normalmente acontece entre empresas e bancos. Mas a novidade nesse caso é que pela primeira vez essa transição foi realizada entre os dois bancos, o norte-americano e o brasileiro. O Banco do Brasil prometeu usar o dinheiro em duas metas. A primeira, na expansão da carteira de crédito de agronegócio sustentável e de baixo carbono. A segunda, para ampliar a liderança de mulheres afro-brasileiras nas instituições financeiras. O Banco do Brasil prometeu monitorar os investimentos, garantindo os compromissos. A seguir, Polícia Federal deflagra a operação em Minas Gerais contra grupo que traficava pessoas aqui para os Estados Unidos. E tem os detalhes do final de semana violento com diversos ataques a tiros e vítimas fatais aqui no país. Américas no ar. Oferecimento Rejab Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A Polícia Federal revelou detalhes de uma nova operação para combater o contrabando de pessoas do Brasil aqui para os Estados Unidos. No alvo da PF estava uma quadrilha de Governador Valadares, em Minas Gerais, que, segundo as investigações, trouxe mais de 70 pessoas aqui para o país. Todas as travessias eram feitas com a ajuda de coiotes que encontravam os brasileiros no México e guiavam eles até os Estados Unidos. Foram cumpridos diversos mandados de busca, apreensão e prisão. Um dos detidos é um candidato a vereador que estaria ligado ao grupo que traficava as pessoas. A PF também revelou que sequestrou bens e valores dos envolvidos nos crimes. Foram mais de 8 milhões de reais apreendidos. Os investigados
vão responder por promoção de imigração ilegal, envio irregular de criança e adolescente para o exterior e associação criminosa. Agora a gente fala sobre o final de semana de violência aqui nos Estados Unidos, com diversos casos de tiroteios em massa registrados em muitos estados. Entre eles, Minnesota, Arizona, Nova York e Alabama. Esse último deixou 17 feridos e 4 mortos. Os detalhes você vê agora no nosso Giro de Notícias. No sábado, caos em uma área de bares em Birmingham, quando passageiros de um carro passaram disparando contra pessoas que estavam esperando em uma fila para entrar em uma boate. Há suspeita de que um grupo que estava em um bar atirou de volta, deixando dezenas de vítimas no meio do fogo cruzado. A polícia do Alabama disse que ainda não houve prisões relacionadas com os tiroteios e que as causas desse ataque seguem sendo investigadas. Hoje, as autoridades do estado anunciaram que estão oferecendo $100 mil como recompensa por informações que levem aos autores do massacre. Em Minneapolis, 2 pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas após mais um ataque acontecer na região. A polícia diz que foi chamada para atender a uma briga e, na chegada ao local, começaram os disparos. Ao todo, 5 pessoas foram baleadas e levadas para o hospital, onde 2 homens não resistiram aos ferimentos e morreram. Em um pronunciamento, as autoridades disseram que até agora, uma pessoa foi levada sob custódia e será acusada pelo tiroteio. Em Tucson, no Arizona, a polícia investiga um ataque no campus da Universidade Comunitária de Pima. O ataque aconteceu na última madrugada, nas quadras de vôlei, perto das residências estudantis. Ao menos um estudante, baleado, morreu no local. As autoridades ainda buscam por informações que levem ao suspeito de atirar contra os alunos que estavam na área esportiva. Em Nova York, autoridades investigam a ação de policiais em uma estação do metrô do Brooklyn no domingo. Quando, ao abordarem um suspeito, os agentes atiraram, ferindo 4 pessoas. A polícia diz que abordou um homem armado com uma faca após ele pular a catraca da estação e que o suspeito teria partido para cima dos agentes que dispararam. Mas os tiros também acertaram outras 2 pessoas que estavam na estação e um policial. O incidente provocou protestos na cidade. Manifestantes dizem que a polícia usou força excessiva ferindo inocentes e que o vídeo mostra que o suspeito não atacou os oficiais em momento algum. O FBI revelou novos detalhes da investigação do homem suspeito de tentativa de assassinato contra Donald Trump durante uma nova audiência de detenção na Corte Federal de West Palm Beach, na Flórida. Os agentes do Serviço Secreto mostraram uma carta que foi escrita pelo suspeito, onde ele detalha os planos para matar o ex-presidente. Esta é a carta escrita à mão por Ryan Roof, de 58 anos. Uma testemunha entregou o material ao FBI, alegando que estava dentro de uma caixa fechada que o suspeito havia deixado em sua casa. A correspondência estava endereçada ao mundo e dizia: "Esta foi uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, mas eu falhei. Eu tentei o meu melhor e dei toda a coragem que pude reunir. Agora cabe a você terminar o trabalho." Ryan termina a carta oferecendo $150 mil para quem puder concluir o serviço. O FBI disse que dados do celular mostram que o suspeito tinha uma lista de locais que Trump frequentava. Ele começou a circular por essas áreas um mês antes de cometer a tentativa de assassinato. Ryan Roof já foi acusado de 2 crimes de arma de fogo na semana passada, após fugir do Trump International Golf. A primeira por andar armado com histórico criminal e a segunda por ter uma arma sem número de série. Esses crimes já podem render ao suspeito 20 anos de prisão. Ele está sendo julgado agora pela suposta tentativa de assassinato do ex-presidente. No dia 15 de setembro, o FBI disse que um agente secreto atirou em Ryan ao ver um rifle saindo da linha das árvores, onde Donald Trump iria passar jogando golfe. O homem tentou fugir, mas acabou capturado pelos agentes secretos. Em postagem online, Ryan disse que votou por Trump em 2016 e que se decepcionou e, por isso, queria que ele fosse embora de vez. Em outra publicação, o suspeito afirmou que o Irã estava livre para assassinar Trump. Depois do intervalo, Nova York relata primeiro caso de vírus III. Autoridades temem surto da infecção. E atenção, o governo anuncia que 2 novas variantes da Covid-19 estão se espalhando pelos Estados Unidos.
CDC emitiu um alerta nesta segunda-feira para a doença III no estado de Nova York. O vírus é transmitido por picada de mosquito. Esse é o primeiro caso de encefalite equina oriental em quase uma década no estado. A notícia preocupa moradores e autoridades. O Departamento de Saúde do estado de Nova York disse que o primeiro caso foi detectado no condado de Worcester. O paciente está internado e em estado crítico. Em todo o país, já são 11 casos da doença III, que significa encefalite equina oriental, que é transmitida por picada de mosquito. Além de Nova York, já foram relatados casos em Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, Vermont e Wisconsin. O III é uma doença considerada grave e que pode levar à morte. As autoridades lembraram que algumas pessoas infectadas podem não desenvolver sintomas. Já outras podem sentir febre, dor de cabeça, vômito, diarreia e até convulsões. Os casos mais graves podem afetar o sistema nervoso central e até provocar inflamação do cérebro. Aproximadamente 1/3 de todas as pessoas que desenvolvem casos graves da doença morrem. Ainda falando de saúde, as autoridades também estão alertando a população nos Estados Unidos para novas cepas da Covid-19 que estão se espalhando pelo país. E que devem predominar principalmente agora no outono e no inverno. As crianças e os idosos são os que correm mais riscos. Os detalhes com a repórter Giovanna Lucatelli. A cepa cheque Covid-19 se espalhou pela Europa, América do Norte e Ásia, totalizando cerca de 550 amostras, de acordo com os estudos. A variante foi registrada em 27 países. Uma outra variante do vírus, chamada de Omicron KP311, representou mais da metade dos casos de Covid-19 entre 1º de setembro e 14. No entanto, o cheque e uma outra variante conhecida como MV1 parecem ser as próximas cepas dominantes, dizem os cientistas. A variante MV1 foi registrada pela primeira vez na Índia no final de junho, sendo logo identificada em 4 continentes, em países como Portugal, Escócia, Irlanda e Holanda. Nos Estados Unidos é visto principalmente no Nordeste, segundo os estudos. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos 95 sequências da linhagem cheque foram identificadas entre junho e agosto, até o início deste mês. Sobre os sintomas de Covid, cheque ainda não se tem certeza sobre as características específicas. E os pesquisadores continuam alertando para os sintomas já conhecidos da Covid, ou seja, febre, tosse, dificuldade em respirar, dores pelo corpo e perda de paladar ou olfato. O CDC lembra que os primeiros sinais da doença podem aparecer entre 2 e 14 dias após a exposição ao vírus e podem variar de leves a graves, e que é muito importante procurar atendimento médico em caso de alguns desses sintomas. O CDC recomenda ainda que todas as pessoas com 6 meses ou mais, com algumas exceções, é claro, devem receber a dose de reforço da vacina. No próximo bloco, Califórnia dá mais um passo para banir o uso de plástico no estado. E filme brasileiro Ainda Estou Aqui é escolhido para representar o nosso país no Oscar. Américas no Ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Agora a gente fala sobre o clima que foi de extremos nesse final de semana aqui no país. De calorão a chuvas torrenciais a alagamentos, teve até registro de tornados. Enquanto isso, aumentam os alertas para 2 formações de tempestade no oceano. Em Indiana, o County J foi afetado por tornados que surgiram de surpresa. Apesar de casas e comércios terem sido danificados, no final de semana não houve registro de mortes. Nos extremos leste e oeste dos Estados Unidos teve muito calor, assim como no centro e sul do país. Na Califórnia, o calor forte segue prejudicando o trabalho dos bombeiros que tentam combater 5 grandes focos de incêndios. Diante do caos, o país segue em alerta neste mês, considerado o de pico da temporada de furacões. No Pacífico, a tempestade John se aproxima do México com ventos de 40 milhas por hora. A previsão é de que as fortes chuvas da região afetem também o sul da Califórnia. Já no Golfo do México, o Centro Nacional de Furacões monitora a tempestade que recebeu o nome de Helene. Ela deve se mover em direção ao sul do país, atingindo a costa do Alabama e da Flórida.
Ao mesmo tempo, uma nova formação surgiu na costa da África e deve seguir rumo aos Estados Unidos nessa semana. E uma atualização feita há pouco pelas autoridades. A tempestade Helene deve virar furacão de categoria 2 antes de atingir o solo norte-americano. E a previsão é de que isso aconteça na próxima quinta-feira. A gente, claro, vai atualizando vocês com todas as informações. Agora vamos para o telão ver a previsão do tempo para amanhã aqui nos Estados Unidos. Olha só, em Boston, previsão de 55 de mínima, sol entre nuvens, assim como Nova York. Washington tem chuva, Charlotte, tempestade com trovões. Em Atlanta, sem previsão de chuva, previsão de tempo encoberto. Máxima de 89 na região de Miami, com sol entre nuvens e chuva na previsão. Em Houston, mesma coisa, máxima atingindo 93. San Antônio, a gente já tem tempo encoberto, não há previsão de chuva nessa área, com máxima de 95. El Paso, a gente tem o mesmo cenário, mínima de 69, máxima de 93. Albuquerque, tempo tímido também, máxima de 85, mínima de 59. Phoenix, sol brilhando forte, aí voltamos aos 3 dígitos, 107 de máxima. Las Vegas, sol brilhando forte também, máxima de 101, bastante calor nessa área. Los Angeles, sol brilhando forte também. Já em São Francisco, a gente tem o tempo encoberto, mínima de 57, mínima de 73. Máxima de 73. Máxima de 73, correto. E olha, a Califórnia sancionou no final de semana uma lei que vai proibir o uso de qualquer tipo de sacolas plásticas no comércio. A ideia é proteger o meio ambiente da poluição em todo o estado. Apenas sacolas recicláveis vão ser autorizadas para uso, como nos mostra a repórter Eloá Orazen. De volta para o futuro. Depois de banir as sacolas plásticas de uso único em 2014, a Califórnia enrijece a sua lei e proíbe também as sacolas plásticas recicláveis, mais duras, vendidas em supermercados e lojas. A medida, que teve apoio de democratas e republicanos, deve ser cumprida até 2026. A partir de então, quem não levar a sua própria sacola retornável aos mercados terá a opção de comprar sacolas de papel, uma medida comemorada pelos especialistas. Eu acho que toda ação que a gente pode fazer, que pode ser tomada para colaborar com nossos problemas ambientais, eu acho que elas devem ser tomadas. Né? As pessoas encaram de uma forma assim, prática, né? Eu posso reciclar tanto a sacola plástica quanto a sacola de papel. Sim, você pode. A reciclagem do papel gasta menos energia e menos água. Então, você pode reutilizar esse papel novamente da mesma forma como você obteve. Do plástico, não. Você vai gastar mais energia, mais água, a aplicação dela não é tão simples, o valor comercial dele é menor. E ainda tem o problema daquela estampa, que normalmente o supermercado põe na sacolinha plástica, né? Aquilo dificulta ainda mais a reciclagem e pode contaminar ainda mais, porque às vezes aquelas tintas ainda vêm com metal pesado. Então, são problemas adicionais que a gente tem. E aí, a sacolinha de papel resolve grande parte, pelo menos, desse problema 1, né? O ideal seria a gente usar a sacola retornável. Você tem a sua própria sacola, leva ela para o mercado e faz as suas compras sem adicionar nenhum outro produto que tenha que passar por nenhum outro processo. Mas se for necessário, a sacola de papel ainda é a melhor opção que a gente tem, sim. A proibição chega num momento crucial, já que o uso de sacolas plásticas no mundo está em franca ascensão. Um estudo mostrou que em 2024, uma pessoa descartava em média 3,6 quilos de sacolas plásticas por ano. Em 2021, este número saltou para 5 quilos. 12 estados americanos já aplicam algum tipo de restrição ou banimento das sacolas plásticas. Embora medidas desta natureza sejam eficazes, especialistas lembram que este deve ser apenas o primeiro passo. Eu acho que a gente vai precisar mudar mais para além disso, né? A gente tem cada vez mais, com as famílias ficando menores, né, com as pessoas morando sozinhas, muitos produtos que são embalados individualmente, né? E isso é um problema muito grande, porque por melhor que sejam as nossas coletas seletivas para tentar evitar que esse material chegue em áreas naturais e principalmente no oceano, não é o que acontece, né? A gente tem uma quantidade grande de plástico que acaba entrando na cadeia alimentar e que a gente está vendo reflexos na nossa própria saúde, né? A semana passada foi publicado um artigo mostrando a presença de microplásticos nos cérebros humanos, né? Então, eu acho que passou do momento.
E o aclamado filme brasileiro Ainda Estou Aqui foi anunciado como escolhido para representar o nosso país no Oscar. Pois é, olha, a produção de Walter Salles está rodando festivais mundo afora e recebeu a estatueta de melhor roteiro no Festival de Veneza. Agora, Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, vai entrar na disputa do Oscar pela categoria de melhor filme internacional. Além disso, a mídia norte-americana especializada em Oscar tem destacado que a atriz Fernanda Torres tem grandes chances de concorrer a melhor atriz pela atuação no filme, onde representa a esposa de Rubens Paiva, sequestrado pela ditadura militar brasileira e que nunca mais foi visto. O filme ainda não teve estreia para o grande público. Por enquanto, segue rodando o mundo em festivais e nas próximas semanas vai ser exibido no Festival de Cinema de Nova York. O Oscar, a maior premiação do cinema mundial, rola no começo do próximo ano e a gente vai estar aqui na torcida, né? Sem a menor dúvida. Vai dar a Fernanda e vai dar melhor filme internacional. Com certeza. Vamos resgatar o Oscar que devia ter sido da mãe dela, Fernanda Montenegro, muitos anos atrás. Bem lembrado. Então agora a filha vai levar isso para o Brasil e para a mãe. Torcida em dobro aqui. Nossa, muito lindo. Bom, e é com essa informação que a gente se despede de vocês hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Apocalipse. Boa noite. Boa noite.